quarta sessão de um ciclo de 5 webinários com o título Volta a Portugal Ornitológica. Neste ciclo de webinários estamos a percorrer o território nacional e a falar das várias regiões, dos seus habitats e de alguns locais mais interessantes para efetuar a observação de aves. Este é o mapa com o itinerário desta volta. Na primeira sessão, que teve lugar no domingo, dia 26, nós percorremos o norte do país, começamos cá em cima em Viana do Castelo, descemos o Minho, fomos até ao Porto e a seguir visitámos Trás-os-Montes, terminámos aqui na passagem para o Rio Douro. Na segunda sessão, atravessámos a região centro, primeiro pela Guarda, depois passámos por Viseu, viemos até ao litoral, conhecer o distrito de Aveiro, descemos até a Coimbra e ao Vale do Mondego, depois fomos à Beira Baixa, visitar o distrito de Castelo Branco e terminámos a sessão no distrito de Leiria, aqui perto de Peniche. Na terceira sessão, que teve lugar ontem, ficámos a conhecer mais em detalhe a região do Ribatejo, que corresponde grosso modo ao distrito de Santarém. Depois fomos ver o distrito de Lisboa, tanto a capital como as zonas envolventes, e a sessão terminou com uma passagem pelo distrito de Setúbal. Conforme eu expliquei ontem, nós só vimos metade do distrito de Setúbal, que é a metade que pertence atualmente à região de Lisboa e Val do Tejo, que corresponde à antiga província da Extremadura. O distrito de Setúbal foi apresentado mais em detalhe ontem, mas hoje vamos fazer uma breve passagem pela parte sul do distrito. Hoje é a quarta sessão dedicada à região do Alentejo e amanhã, quinta-feira, será então a última sessão deste ciclo, em que iremos falar do Algarve, da Madeira e dos Açores. Então, hoje vamos falar do Alentejo. O Alentejo é a maior região de Portugal, em termos de grandes regiões. Os limites desta região têm variado um pouco ao longo dos anos, porque os limites administrativos não são sempre os mesmos. Atualmente corresponde ao distrito de Porto Alegre, que também tem o nome de Alto Alentejo, ao distrito de Évora, que atualmente se designa Alentejo Central, e ao distrito de Beja, chamado Baixo Alentejo, exceto o concelho de Odmira, que atualmente se chama Alentejo Litoral, juntamente com metade sul do distrito de Setúbal. Estas designações nem sempre foram assim, que houve uma altura que esta parte de Setúbal e de Beja se chamava Baixo Alentejo e Alto Alentejo era tudo o resto, Évora e Porto Alegre. Portanto, isto pode dar origem a algumas confusões e, portanto, para facilitar eu vou usar os limites distritais que são mais estáveis do que os nomes da região, mas o enfoque aqui vai ser a região do Alentejo. O Alentejo, como eu disse, é uma região muito grande, é tão grande que dava para vários webinários, porque a área é muito extensa, mas nesta sessão vamos ficar a conhecer pelo menos os sítios mais relevantes para ver aves. Vamos começar primeiro por Porto Alegre, depois vamos descer a Évora, depois uma breve passagem pelo distrito de Setúbal, não é exatamente como está aqui na linha, portanto vamos primeiro fazer aqui uma pequena visita a Setúbal e depois é que vamos visitar o distrito de Beja. Vai ser esta a sequência. Então começamos pelo Alto Alentejo, que é o distrito de Porto Alegre. O distrito de Porto Alegre é o distrito menos povoado do nosso território, portanto é aquele que tem menos habitantes, e como é um distrito bastante grande, isso também significa que tem uma densidade populacional relativamente pequena. Como podem ver, este distrito confina a norte com o distrito de Castelo Branco, tem aqui uma pequena zona comum, que é essencialmente na zona de Nisa, junto ao Rio Tejo. Depois confina a oeste com o distrito de Santarém, a sul com o distrito de Évora e a leste com Espanha, neste caso com a região, a comunidade autónoma da Extremadura. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que o distrito de Porto Alegre não está todo a sul do Tejo e, portanto, há uma pequena porção do Alentejo que fica efetivamente a norte do Tejo, que é na zona de Gavião, que é este bocadito aqui, que pertence à freguesia de Belver, no concelho de Gavião, fica, na verdade, um bocadinho a norte do Rio Tejo. É apenas uma curiosidade, mas, de resto, o distrito está quase todo a sul do Tejo. Em termos de, agora vamos ver o mapa mais em detalhe, temos aqui o distrito, tem uma forma mais ou menos triangular, como podem ver, portanto tem aqui um vértice em cima que fica junto
à barragem de Cedilho, que é o ponto em que o Tejo Internacional entra definitivamente em Portugal. Eu expliquei ontem que o Tejo Internacional chama-se assim porque a margem direita é Espanha. Perdão, a margem direita é portuguesa e a margem esquerda é Espanha, portanto o rio é metade português, metade espanhol. E temos este vértice então aqui em cima, depois logo ao lado temos as portas de Ródão, que estão metade na Beira Baixa, metade no Alentejo. Depois o rio Tejo vai por aqui abaixo, atravessa aqui a zona de Gavião, cá está este cantinho, este triângulo que eu falei, que é a única porção do Alentejo a norte do rio Tejo, e depois o rio Tejo corre para o oeste na direção de Abrantes. Este concelho aqui embaixo é Ponte de Soro, que no passado, de acordo com as designações das antigas províncias, fazia parte do Ribatejo, mas com os limites atuais pertence já à região do Alentejo. Mas o distrito não está todo na bacia hidrográfica do Tejo. A metade sul, perdão, o terço sueste, melhor dizendo, deste bocado está na bacia do Guadiana, que é o outro grande rio português. Nós já falámos do Douro, já falámos do Tejo, e agora, à medida que vamos descendo, começamos a entrar na bacia do Guadiana. O Guadiana nasce no centro de Espanha, corre para o oeste, passa aqui em Badajoz e depois corre para sudoeste em direção ao Albufeira de Alqueva, que já vamos falar mais adiante. E todas estas ribeiras aqui correm para sueste na direção do Guadiana. Portanto, o distrito está repartido, uma parte corre para o Tejo, para norte e para o oeste, e outra parte corre para o Guadiana. Tem uma área protegida bastante grande, que é esta zona que está aqui a verde escuro, que é o Parque Natural da Serra de São Mamede. A Serra de São Mamede é a principal serra do distrito e é a maior elevação do país a sul do Tejo, é o único sítio a sul do Tejo que excede os 1000 metros de altitude. Esta serra ergue-se aos 1025 metros. É uma zona muito interessante para ver aves, tão interessante que eu já fiz um webinário sobre o assunto, fiz um webinário em maio, salvo erro, convite do ICNF e talvez possa haver a oportunidade agora, nos próximos meses, de repetir este tema aqui nos webinários Aves de Portugal, porque realmente é uma zona muito interessante que merece ser apresentada em mais detalhe. Hoje não tenho tempo para desenvolver, mas é então aqui este parque natural que fica junto à fronteira e que culmina aqui no Alto de São Mamede, perto da capital do distrito, que fica aqui. É esta manchazinha cinzenta, é a cidade de Porto Alegre. Portanto, temos aqui então mais ou menos a referência. Porto Alegre fica junto ao Parque Natural. As outras localidades importantes do distrito são a cidade de Elvas, que fica aqui, já perto do Rio Guadiana, a meio caminho entre Estremoz e Badajoz, e depois Ponte de Soro aqui do lado ocidental. Este é então mais ou menos o aspecto do distrito, é mais ou menos triangular, como eu já referi, e agora vamos ficar a conhecer alguns locais. Nós, antes de termos ido visitar ali a região de Lisboa e Val do Tejo, tínhamos passado aqui em Vila Velha de Ródão, que foi um dos últimos locais que visitámos no distrito de Castelo Branco. É o sítio onde ficam as portas de Ródão. E agora vamos retomar aqui em Vila Velha e vamos avançar para sul. Nós avançamos para sul ao longo desta estrada, que é uma das estradas mais longas do país, que é a Nacional 18, e chegamos aqui à região de Nisa. Nisa, que é o concelho mais a norte do Alentejo, é uma zona muito interessante para observar aves, é um concelho muito variado, que tem pinhais, tem sobreirais, tem carvalhais, tem alguns açudes e tem escarpas junto ao Tejo, e toda esta zona que fica aqui entre Nisa, a zona das termas de Nisa, que fica aqui perto de Arês, e a zona de Alpalhão, é uma zona coberta com giestais, com carvalhais, tem habitats variados e é um concelho extremamente interessante para observar aves. Temos aqui, por exemplo, um aspecto da paisagem na zona das termas de Nisa, que é um misto de árvores de folha caduca e folha persistente. As árvores de folha persistente são sobreiros e azinheiras, e as árvores de folha caduca são carvalhos negrais, que é o Quercus pyrenaica. O Quercus pyrenaica, que é uma árvore que eu já falei a propósito de Trás-os-Montes e da Beira Alta, é uma árvore característica do nordeste do território, mas também ocorre aqui no Alto Alentejo. E aqui no Alto Alentejo tem uma configuração muito engraçada, porque em vez de aparecerem densos carvalhais, aparece assim mais espalhados em forma de montado. O montado, ao contrário do que muita gente julga, não é necessariamente um bosque de sobreiros. Há montados de carvalho. O montado tem a ver com a utilização que é dada ao terreno. E o montado é quando temos um bosque sem subbosque e a parte junto ao solo é usada para a agricultura ou para a pecuária, por exemplo. E aqui nesta zona de Nisa e alguns concelhos à volta, temos montados de carvalho negral. Ora, esta zona, estes bosques aqui, são muito interessantes na primavera, por exemplo, para encontrar passariformes, como por exemplo o papa-ficos, o picanço barreteiro, trepadeiras, chapins,
e diversas totineiras. Por exemplo, no inverno aparecem tordos e entre as espécies residentes neste tipo de habitat podemos encontrar, por exemplo, a cotovia arbórea ou o pardal francês. Depois avançamos em direção ao Parque de São Mamede, que eu hoje, como referi, só vou falar assim sumariamente, e o Parque de São Mamede está repartido por 4 concelhos, que são Castelo de Vide, aqui no extremo noroeste, ao lado Marvão, depois Porto Alegre e mais embaixo Arronches. Arronches fica fora do parque, mas tem uma porção dentro do parque. Castelo de Vide é uma vila alentejana que fica junto ao extremo norte da Serra de São Mamede, junto a uma elevação que se chama Serra de São Paulo. É uma vila muito antiga, também tem aqui o centro histórico muralhado com o seu castelo e depois tem aqui o casario também na encosta. Esta fotografia está tirada para norte. Em dias de muita visibilidade vê-se ao longe a Serra da Estrela e a Serra da Gardunha, que são aqui mais à esquerda. Aqui à direita temos isto já faz parte da Serra de São Pedro, que é em Espanha. E toda esta paisagem é composta por afloramentos graníticos e com bosquetes de carvalho negral e giestais. Na vila podemos encontrar espécies como o melro azul, é uma das poucas localidades em que o melro azul é regular em meio urbano, costuma estar aqui no castelo, ou no burgo medieval, ou aqui nestas casas. Encontramos também 2 espécies de rabi-ruivos, é também uma particularidade desta zona, é que além do rabi-ruivo preto, temos o rabi-ruivo de testa branca a nidificar em meio urbano, andam aqui sobre as casas e nos jardins da vila. É uma curiosidade que é, como eu disse, é exclusiva desta região e de alguns concelhos aqui perto. E depois encontramos também o andronhão pálido e diversos passeriformes mais comuns. Depois, nestas zonas circundantes, onde tem aqui estes bosquetes e estes afloramentos graníticos, são frequentes diversos passeriformes, como o papa-figos, a cotovia montesina, o abelharuco, por exemplo, e diversas espécies de aves de rapina. Perto de Castelo de Vide há também uma albufeira, que é a albufeira da Póvoa e Meadas, fica a noroeste, na direção de Nisa. É uma zona, não é das albufeiras mais ricas em aves aquáticas, mas tem sempre algumas aves, particularmente o mergulhão de crista, tem sempre vários casais, corvos marinhos no inverno, garças reais e depois na primavera borrelhos pequenos de coleira. Junto ao pardão andam sempre andorinhas das rochas. Há vários casais de cegonha branca, uma colónia junto ao pardão, juntamente com uma colónia de garças reais, das mais fáceis de observar no território, mesmo junto ao pardão. Por baixo desses ninhos há uma colónia de ninhos de pardal espanhol, que eles gostam de fazer ninho por baixo dos ninhos das cegonhas. E aqui temos também a cegonha preta, que é uma ave relativamente escassa no nosso território, ocorre apenas junto à fronteira, mas tem vários casais aqui no distrito e 2 ou 3 aqui na zona do Parque Natural. E então na primavera e no verão é normal ver 1 ou 2, às vezes mais cegonhas pretas alimentarem-se aqui na margem da barragem, da albufeira. Elas são sempre esquivas, portanto vêm-se sempre a alguma distância, mas é um dos melhores locais para observar esta espécie que de outra forma é bastante difícil de encontrar. Aqui à volta encontramos giestais, sobretudo, com algumas árvores também. A meio da manhã é habitual ver por aqui aves de rapina, como grifos, abutres pretos, na primavera águias cobreiras, e portanto toda esta zona é bastante rica. Só na barragem, na sua envolvente, a lista total de espécies observadas ao longo dos anos penso que supera as 180, portanto é uma lista bastante extensa, entre muitas aquáticas que aparecem em passagem, portanto fazem de toda esta zona uma zona muito rica. Esta zona está integrada no Parque de São Mamede. Esta barragem fica aqui, é esta manchinha azul que se vê aqui. O parque inicialmente terminava em Castelo de Vide, depois foi alargado para norte e agora vai até aqui, até ao extremo norte, ao pé de Póvoa e Meadas. Depois avançamos para leste e temos outra localidade que é Marvão. Marvão é uma pequena vila, sede de concelho, que se ergue no alto de um monte, quase 900 metros de altitude. É uma vila muralhada. Temos aqui uma fotografia aérea, que eu tive a oportunidade de tirar de avião. Isto é aqui uma escarpa, aqui pode não se ver totalmente a perspectiva, mas é uma escarpa que está orientada mais ou menos de sul para norte. Tem aqui o castelo com as suas muralhas. Depois tem a vila, que é relativamente pequena, moram aqui talvez 200 pessoas no máximo, e tem uma muralha à volta, que é possível percorrer. E Marvão é um local singular, quer pelas vistas e pela sua localização, quer também pelas suas aves. Marvão é um dos melhores locais do Alentejo para ver a ferreirinha alpina, que andam sempre, nesta altura do ano, andam aqui normalmente no castelo ou junto à muralha. Aparece também o melro polar ou o melro de peito branco, nesta altura do ano.
E entre as espécies residentes, o mel azul, que está sempre aqui pousado nos torreões do Castelo. Marvão, aliás, é o primeiro sítio onde eu vi mel azul, foi precisamente no Castelo de Marvão. Aparecem os grifos, os abutres pretos, às vezes aparece a cegonha preta a voar, e na primavera e verão podemos ver o andorinhão real, que é uma espécie que não é muito comum no Alentejo, mas eles aparecem sempre aqui na zona. Eu não sei se nidificam aqui perto ou se são apenas aves em alimentação. Há observações mais raras feitas em Marvão, uma delas feita há uns 20 e tal anos foi de uma trepadeira dos muros, de um observador que eu conheço e que já me disse que já voltou lá várias vezes à procura delas, acho que foi na torre de homenagem do Castelo, mas só viu numa ocasião, nunca mais voltou. Agora este local tem realmente bom potencial para observar a trepadeira dos muros. Portanto, é um local sem dúvida a não perder, não tem muitas aves, mas aparecem algumas coisas especiais e as vistas são magníficas. Aqui uma perspectiva da muralha, tirada perto do castelo, portanto pode-se ver que é uma zona muito escarpada. Lá embaixo tem uma localidade que é a Portagem, onde corre o rio Sever, que também é um sítio muito bom para observar diversos passariformes, como por exemplo o bico grossudo ou a trepadeira azul, também aparecem aqui pica-paus. E aqui é a muralha onde aparece a ferreirinha alpina e o mel azul. O mel azul muitas vezes gosta de pousar aqui nestes torreões. Perto de Marvão, mas andando em direção à fronteira, passamos ao pé de uma localidade chamada Galegos, e mesmo antes da fronteira, estas casas são as casas do antigo bairro da fronteira, no tempo em que a fronteira era policiada, e tem aqui esta escarpa enorme que se chama Fraga da Esparoeira. Há uma parede quase vertical e chama-nos a atenção aqui esta mancha branca. Esta mancha branca que aqui está são os dejetos dos grifos, porque os grifos estão sempre aqui pousados. E atualmente esta escarpa tem uma grande colónia de grifos. Houve alguém que me disse que no ano passado acho que contaria com 70 casais. Não sendo necessariamente a maior colónia do país, é provavelmente uma das mais fáceis de observar, porque não há propriamente muitas colónias de grifos assim ao pé da estrada. Quem viu a apresentação que eu fiz sobre a Beira Baixa há 2 dias, eu mostrei umas fotografias tiradas de avião de uma colónia de grifos que ficava numa escarpa completamente recuada e inacessível ao pé de uma pequena ribeira. Aquilo só era visível de avião porque não se chegava lá. Esta aqui é visível da estrada e, portanto, parando junto à estrada que vai para a fronteira, é fácil, não dá para subir lá acima, mas é fácil observar os grifos e vê-los ali a entrar e a sair, a voar por cima, é muito engraçado. Às vezes aparece aqui algum abutre preto, também costuma estar aqui pousado o mel azul, que é uma espécie bastante frequente nesta região. Este é o outro local onde aparecem os andorinhões reais a voar durante a primavera e o verão, e às vezes aparecem corvos também. Portanto, este é um local também que eu gosto muito de visitar, aqui a Penha da Esparoeira, antes de chegar à fronteira. Agora, deixamos a Serra de São Mamede e vamos descer para o extremo sueste do distrito, aqui para a zona de Elvas e Campo Maior. E aqui chama-nos a atenção uma grande mancha azul que nós vemos, que é uma das maiores albufeiras, penso até que é a maior albufeira do distrito em área, que é a albufeira do Caia. A albufeira do Caia, assim chamada porque está construída sobre o rio Caia. Está repartida por 3 concelhos, que são Elvas, Campo Maior e Arronches. Esta é uma zona extremamente interessante para observar aves. Eu, das últimas vezes que lá fui, no final do verão passado e no início do outono, fiz uns percursos aqui junto a este braço, que é um dos braços mais interessantes, que é a zona do Baldio, e consegui fazer listas com, por exemplo, 70 espécies em 3 horas. Portanto, isto é elucidativo da riqueza que aqui encontramos. Aqui encontramos patos, limícolas, corvos marinhos, gaivotas, garças, cegonhas, aves de rapina, mergulhões e uma série de aves terrestres. Portanto, este é um dos braços que está para visitar, é aqui o braço do Baldio. Outro braço é este chamado braço de Santa Eulália, que parte aqui desta localidade. Portanto, como acontece na maioria das albufeiras, os melhores locais para ver aves não são junto ao Pardão. Quando nós chegamos ao Pardão e olhamos, a água é muito profunda, normalmente vemos um ou outro mergulhão, um ou outro corvo marinho, alguma garça real, mas não há muita abundância de aves. É sempre uma boa estratégia em qualquer albufeira, e especialmente nas maiores, procurar o extremo mais distante do Pardão, que é onde as águas são menos profundas e onde há mais zonas de lamas expostas. É onde nós podemos encontrar, então, limícolas, patos e outras coisas. Portanto, aqui no braço do Baldio e no braço de Santa Eulália. Esta zona já está completamente invadida por gansos do Egito. Em agosto vi aqui um bando com cerca de 97 pessoas que já viram 120 depois disso. Os gansos do Egito já se estão a expandir de forma descontrolada aqui pelo interior alentejano e normalmente fixam-se perto das maiores albufeiras. E além disso, esta é também uma zona importante de grous. Há 4 locais de invernada de grous em Portugal. Os mais conhecidos são o de Moura Mourão e o de Castro Verde, Mértola. Mas há mais 2, um em Évora e outro aqui em Campo Maior.
que não é dos mais conhecidos, mas é bastante importante. Normalmente as aves andam aqui nesta zona de Campo Maior, ou Guela, que é um bocadinho mais para norte, ou vão para a Espanha, e muitos vão dormir aqui na zona da Albufeira do Caia. Portanto, fica também a informação que esta zona é uma zona importante para Garós. Aliás, eu sei que desde há 2 ou 3 anos a Câmara Municipal de Campo Maior também tem começado a realizar chamados festivais dos Garós, à semelhança do que já vem sendo feito há bastantes anos em diversas localidades espanholas. Portanto, fica aqui a nota para a Albufeira do Caia. Também aparecem pequenos números de gralhas nuca cinzenta, embora esta espécie tenha vindo a diminuir muito em anos recentes. O que também tem vindo a diminuir muito em anos recentes são as aves estepárias, infelizmente. As aves estepárias há 20 anos contavam com populações importantes aqui no distrito, tanto em Campo Maior como em Monforte, em Alter do Chão, que eu já vou falar a seguir, e em Elvas, mas as transformações de habitat têm tido um impacto bastante grande e atualmente é muito difícil encontrar estepárias na região. De qualquer forma, esta albufeira é interessante também por causa das aves aquáticas, como eu referi, pelos grous, também a águia pesqueira a invernar, é sem dúvida talvez o melhor local do distrito para aves aquáticas, aqui a Albufeira do Caio. Temos aqui um aspecto junto ao braço de Santa Eulália. Saindo de Santa Eulália há uma estrada antiga que segue na direção da Albufeira, depois entra dentro de água, porque é uma estrada antiga que entretanto foi inundada, mas eu aqui há 3 anos estive neste local e o nível da água estava muito baixo, porque foi um ano de seca, e então isto vai dar a uma ponte e era possível circular sobre essa ponte que fica ali, 500 metros mais à frente. Mas toda esta zona normalmente é boa para observar aves, vê-se diversas aves aquáticas. Depois descemos então até à zona de Elvas. A zona de Elvas é uma das mais interessantes de todo o Alentejo. Aliás, penso que dos concelhos do Alentejo que não estão junto ao litoral, penso que o concelho de Elvas é aquele que tem maior diversidade de espécies. E isso acontece especialmente quer por estar junto ao Rio Guadiana, quer por ter bastantes açudes e várzeas de arrozal. Os arrozais, como já vimos também a propósito de Vila Franca, são habitats que atraem muitas aves aquáticas, e aqui na zona de Elvas, em especial na direção da fronteira, junto à zona de Torre da Bolsa, que fica por aqui, e até à localidade do Caia, há aqui umas extensões de arrozais que atraem muitas aves, como por exemplo libis pretas, narcejas, cegonhas, garças e limícolas variadas. Há também aqui uma pequena albufeira, que é a albufeira da herdade de Alfarófia, que também é conhecida por ser um dos melhores locais para observar o exótico bengali vermelho. E depois, junto ao Rio Guadiana, existe uma galeria ripícola. O Rio Guadiana vem de Espanha, e ele em Espanha é muito espraiado, é um rio que corre numa várzea. Depois, quando entra em Portugal, começa a ficar num vale mais cavado e tem menos vegetação ripícola. Mas aqui na zona de Elvas, mesmo junto à fronteira, ele ainda está bastante plano. E aqui tem uma zona de vegetação ripícola, onde desde há uns anos para cá se sabe que há uma pequena população de Filosa pálida, que é aí do Nopac. Então, normalmente, durante o mês de junho, elas podem ser vistas e ouvidas a cantar aqui junto ao Rio Guadiana. Ainda sobre a Albufeira do Caia, esqueci-me de referir, mas há também aqui uma população importante de tagazes ou gaivinas de bico preto, que nidificam também aqui na Albufeira desde há alguns anos para cá. Portanto, é outra das especialidades aqui da região. Portanto, em Elvas, recapitulando, temos então os arrozais, temos a Albufeira da Alfarófia e temos as galerias ripícolas junto ao Rio Guadiana. Na zona da Torre da Bolsa, que é uma zona de proteção especial, até há uns anos era um dos melhores locais da região também para ver cisões e abetardas. Infelizmente, esta zona tem sido muito transformada, quer por causa da intensificação da agricultura, quer devido agora à construção do comboio que liga Évora a Badajoz. E da última vez que eu aqui estive nesta zona de Torre da Bolsa, há poucos meses, está profundamente transformado, está transformado num estaleiro de obras e já não tem condições nenhumas para aves estepárias. Portanto, esta é a parte menos positiva em termos de alterações de habitat, tem a ver precisamente com o impacto negativo nas aves estepárias, que praticamente desapareceram do distrito. Aqui, então, uma foto da Albufeira de Alfarófia, que eu falei há pouco, que é uma pequena albufeira. Isto está num terreno privado, mas vê-se da estrada, tem uma rede. Temos aqui esta mancha de vegetação emergente, que é tabua. Aqui costumam andar os bengalis, também aparece o exótico bispo de coroa amarela. Outra espécie que aparece por aqui é o caimão, o porfírio, que inicialmente só ocorria no Algarve e depois começou a colonizar o Alentejo, tanto no litoral como no interior, e então aqui na zona de Elvas, em particular na Albufeira de Alfarófia, já vão sendo regulares. Agora, avançamos novamente para o interior e fazemos uma paragem aqui na zona de Alter do Chão. Alter do Chão é uma zona muito interessante,
em especial pelas suas condições para as aves estepárias. E há uns anos atrás eu costumava encontrar aqui regularmente a Betar das Incisões. Esta zona está classificada como IBA, que é Important Bird Area, mas ao contrário da maioria das IBAs alentejanas, não é uma ZPE, portanto não é uma zona de proteção especial. A zona está a começar a ser transformada e eu receio que em breve vai ser transformada de uma forma ainda mais intensiva devido à construção de uma grande barragem que tem sido falada bastante nos últimos tempos, que é a barragem do Pisão. O Pisão é uma aldeia que fica aqui a meio caminho entre Crato e Porto Alegre, fica aqui, a aldeia vai ficar debaixo de água, se a barragem for para a frente e as pessoas vão ter que ser realojadas, e esta barragem do Pisão vai servir essencialmente para irrigar toda esta zona aqui entre Crato e Alter do Chão. E, portanto, o que resta de habitats para estepárias muito provavelmente vai ser profundamente transformado. Eu este ano, nas ocasiões que tive de visitar a zona de Alter do Chão, não vi um único cisão e eu acho que eles desapareceram completamente das zonas, e a Betardas aqui na zona de Alter do Chão também não o vi. Ainda vi 2 ou 3 na zona de Monforte, em Alter não. É assim uma zona de planície, como podem ver, portanto tem pastagens e culturas de sequeiro, mas já começam a aparecer plantações intensivas. Isto é tirado de sul para norte, isto aqui é a Vila de Alter do Chão, ao fundo, mas em termos de estepárias a situação é menos boa. De resto, encontramos aqui espécies como abibes e tarambolas douradas no inverno, assim como o tartaranhão azulado, e na primavera há tartaranhão, peço desculpa, há a calhandra real, essa é residente, na verdade, e aparece o milhafo preto, no inverno aparece o milhafo real, ainda em números interessantes, e aqui perto, também aqui na zona de Alter, há 2 barragens que, nesta altura do ano, atraem grande quantidade de patos e corvos marinhos e garças, incluindo a garça branca grande. Aliás, no Alentejo, a criação de um grande número de barragens e albufeiras tem criado habitat bom para aves aquáticas. Portanto, por um lado as estepárias têm estado a perder, por outro lado as aquáticas têm estado a ganhar em termos de criação de habitat, e há espécies que há muitos anos eram raras no Alentejo e que hoje em dia são bastante frequentes porque passaram a encontrar habitat favorável, e aqui na zona de Alter há algumas barragens interessantes. Depois, mais para o oeste, temos aqui uma outra barragem bastante importante, que é uma das maiores do distrito também, que é a Albufeira de Montargil. Montargil fica no concelho de Ponte de Tesoura, aqui junto à Estrada Nacional 2. Aliás, quando percorremos a N2, ela vai durante vários quilómetros ao longo da barragem. É uma barragem estreita e longa. E como acontece nestas barragens grandes, o melhor local para observar aves é o mais longe possível do Pardão. O Pardão fica aqui em baixo e, portanto, nós vamos por aqui acima e ao pé de uma localidade chamada Cansado, que fica aqui, saímos da estrada, vamos por uns caminhos até chegarmos aqui à extremidade da Albufeira. Aqui onde acaba o plano de água é o melhor local, e aqui podemos encontrar patos, limícolas, gaivotas, garças e outras aves aquáticas. Portanto, a regra nestas grandes barragens é sempre a mesma: procurar o sítio mais longe possível do Pardão. Não quer dizer que não se possa olhar a meio, também se pode espreitar a meio, aparece sempre qualquer coisa, uns mergulhões, por exemplo, que gostam de águas mais profundas, ou uns corvos marinhos, mas a maior diversidade está sempre nos locais mais distantes. A zona envolvente da barragem de Montargil é altamente florestada, sobretudo por sobreirais e pinhais de pinheiro bravo. Já vamos ver umas imagens. Aqui é uma foto da Albufeira mais ou menos a meio, tirada junto à Nacional 2, portanto é a meio do plano de água. Tem aqui umas ilhotas de terra que ficaram fora da água quando a barragem encheu, e aqui um aspecto da paisagem envolvente, portanto com sobreirais, que é o nome que damos a estes bosques de sobreiro, quando têm subbosque. Quando não tem subbosque é montado, quando tem subbosque é sobreiral. É uma distinção que é importante fazer, até porque isto tem impacto na presença de espécies, como eu já referi anteriormente. Por exemplo, a flosa de Bonelli, que anda nas árvores, mas nidifica no solo, precisa de subbosque. Portanto, a flosa de Bonelli aparece em sobreirais, mas não aparece em montado. Aqui na zona de Ponte de Tesoura, como há muitos e bons sobreirais e pinhais com subbosque, é uma zona muito boa para ver a flosa de Bonelli. Outras espécies que encontramos aqui nestes sobreirais: o papa-mosca cinzento, que eu já referi ontem a propósito de Coruche. Coruche fica aqui ao lado de Ponte de Tesoura, aqui um bocadinho à esquerda. Esta zona de Coruche e Ponte de Tesoura é uma das melhores do país para encontrar o papa-mosca cinzento na época dos ninhos, porque eles não são apenas migradores de passagem. Encontramos aqui também o rábio ruivo de testa branca, que além de nidificar em localidades como Castelo de Vido, que eu referi há pouco,
também gosta de nidificar em sobreiros, sobretudo se tiverem buracos, porque eles gostam de nidificar em cavidades, e encontramos aqui uma boa densidade de algumas noturnas, como por exemplo a coruja do mato e o noitibó de nuca vermelha, também é frequente por aqui. Bom, já tivemos aqui uma panorâmica do distrito. Recordo aqui 5 espécies características deste distrito. A cegonha preta, como eu mencionei, tem vários casais de espécies pelo distrito. Eu penso que andarão entre uns 8 e 10. Tem casais aqui na zona de Ponte de Sor, Nisa, Castelo de Vide, Marvão e Arronches, e aparecem junto à Albufeira da Póvoa. A ferreirinha alpina, que é um dos ícones do Castelo de Marvão, e que costumam lá andar a alimentar-se dentro dos torreões do castelo. É uma ave que normalmente se deixa ver muito perto. Esta é a flosa pálida, que tem uma pequena população na galeria ripícola do rio Guadiana, junto a Elvas. A gaivina de bico preta, ou tagaz, que tem uma pequena colónia na Albufeira do Caia. E, finalmente, o rábio ruivo de testa branca, que também ocorre em boas densidades neste distrito, especialmente na zona de Castelo de Vide, também no concelho de Marvão, em especial nos castanheiros que ocorrem nessa zona, e depois mais para o oeste, então, nestes sobreirais da região de Nisa e de alguns concelhos envolventes. Agora vamos deixar Porto Alegre e vamos seguir para sul, para o próximo distrito, que é o distrito de Évora. Évora, como podem ver aqui no mapa, está no coração do Alentejo. É um distrito também bastante grande, como é característico desta região. Confina a norte com Porto Alegre, a noroeste com Santarém, tem aqui esta reentrânciazinha. A oeste, Évora confina com Setúbal, a sul confina com Beja e a leste, mais uma vez, com Espanha. Neste caso, mais uma vez, com a Extremadura, com a província de Badajoz. O distrito de Évora não tem mar, mas quase que chega até ao mar. Ele tem aqui uma perninha que passa aqui ao pé de Vendas Novas e quase que chega ao estuário do Sado, até tem aqui uns arrozais que correm já junto à Ribeira da Marateca, portanto ele fica muito perto do estuário do Sado, embora às vezes nós associamos Évora mais ao interior, mas realmente ele quase que toca na costa. Está aqui o mapa do distrito. É um distrito assim com um aspecto quase retangular, um bocadinho torto, mas assim mais ou menos horizontal. A capital do distrito fica aqui mesmo no centro, a cidade de Évora. O distrito está repartido por 3 bacias hidrográficas, que são o Tejo, o Sado e o Guadiana. Eu também falei, quando estive a falar da Guarda, que ao pé da Guarda há uma aldeia que tem o Marco das 3 bacias, onde se encontram as bacias do Tejo, do Douro e do Mondego. Aqui não há nenhum marco que eu tenha conhecimento, mas o ponto triplo, que é o ponto onde se encontram as 3 bacias, fica muito perto da cidade de Évora. Não fica exatamente em Évora, fica aqui. Eu já andei à procura dele no mapa, não encontrei exatamente, mas é mais ou menos por aqui. E então, o que fica para leste de Évora, todas estas ribeiras correm para o Guadiana, o que fica a norte corre para norte e depois para o oeste em direção ao Tejo, e o que fica aqui deste lado corre para sul e depois para o oeste em direção ao rio Sado, que vem de baixo e passa em Alcácer do Sal. Portanto, o ponto de encontro das 3 bacias é aqui muito perto. O distrito de Évora é um distrito bastante plano, não tem elevações tão grandes como o de Porto Alegre. A serra mais elevada é a Serra de Ossa, que fica aqui ao pé de Estremoz, um bocadinho abaixo de Estremoz. De resto, é um distrito com serras pouco acidentadas. Tem também a Serra de Monforada, aqui ao pé de Monte Moro Novo. E é um distrito em parte de planície, em parte bastante florestado. Aliás, toda esta zona mais a oeste é densa, a oeste e a noroeste, a zona de Mora e de Vendas Novas são muito florestadas. Depois para leste de Évora é mais desarborizado. É um distrito também muito rico em albufeiras e isso torna o distrito igualmente interessante para ver aves aquáticas. Temos aqui umas manchinhas azuis espalhadas e há muitas outras que não estão representadas no mapa. E o principal rio que corre pelo distrito é o rio Guadiana, que vem de Elvas, como já vimos, está aqui em cima, vai para aqui abaixo, faz a fronteira com Espanha, mas depois há uma altura em que o Guadiana entra totalmente em Portugal. E passa aqui ao pé desta aldeia que é Alqueva, toda esta mancha azul enorme que nós vemos aqui, a Albufeira de Alqueva, que a barragem está em território português, mas depois a Albufeira estende-se pela zona de fronteira e entra um pouco em território espanhol. A Albufeira, quando está cheia, vai quase até Elvas, quase. E depois para lá do Guadiana fica a zona que é a chamada margem esquerda do Guadiana, que fica principalmente do distrito de Beja, mas tem aqui esta perninha que podem ver aqui, que pertence ao concelho de Mourão, e que sai daqui em direção à Marleja. Esta parte é do distrito de Évora. Portanto, faz assim. Se eu voltar aqui atrás, pode-se ver, é esta perninha que eu estou a falar aqui à direita.
Portanto, isto já está na margem esquerda do Guadiana, que o Alqueva vem por aqui abaixo. Portanto, o distrito de Évora tem esta configuração mais ou menos retangular e depois tem esta perninhada. Ora bem, então vamos lá falar de alguns locais aqui no distrito, porque este distrito também é muito, muito interessante para ver aves. Começamos aqui por baixo, por esta zona de São Cristóvão. Se olharem para aqui com atenção, vê-se aqui uma data de manchinhas azuis. Isto fica no concelho de Viana do Alentejo, entre Montemor Novo e Viana do Alentejo. Eu disse há pouco que no concelho de Évora há muitas zonas úmidas, muitas albufeiras. Há mais do que no distrito de Porto Alegre. O distrito de Porto Alegre é menos rico em zonas úmidas e as que há não têm tantas árvores. Mas aqui no distrito de Évora há imensas albufeiras e algumas nem são muito visitadas. E uma das zonas que tem maior densidade de albufeiras é aqui esta zona de São Cristóvão, que eu só visitei uma vez já há muitos, muitos anos, para aí há 20 anos. Mas esta zona é muito interessante em todas as épocas do ano. Até porque estas albufeiras, quando já têm 3 ou 4 décadas, se não forem muito profundas, ao princípio não têm nada e depois começam a ser ocupadas por vegetação emergente que se vai fixando lá, como caniços e tabu, etc. E a pouco aquilo vai começando a criar condições para aves aquáticas e por isso as albufeiras mais antigas, desde que não sejam demasiado clivosas, começam a ser mais interessantes do que as albufeiras recentes, precisamente porque a vegetação se vai desenvolver. E então aqui na zona de São Cristóvão há uma série de albufeiras, como a da Defesa Grande, e a albufeira da Caldeira, e a dos Fortes, acho que é assim que se chama, dos Fartos, peço desculpa, e que são bastante interessantes, quer para patos, quer para garças que gostam de caniços, como por exemplo o garçote, quer para limícolas, e depois à volta também tem umas zonas abertas que são ricas em passariformes. Aqui uma das albufeiras, peço desculpa, mas não me recordo qual é esta, creio que é da Defesa Grande, não tenho a certeza, está assim uma zona plana, como podem ver tem umas serras, enfim, umas elevações, não são bem serras, são colinas, neste caso bastante revestidas de sobreiros. Aqui uma outra que é a albufeira do Poço da Rua, que fica mais a leste, um dos raros locais em Portugal onde já nidificou o mergulhão de pescoço preto. Como podem ver, é uma zona muito plana e, portanto, isto são águas pouco profundas. Aliás, a regra para aves aquáticas é que quanto menos profundas forem as águas, melhor, porque muitas aves gostam de se alimentar daquilo que está no fundo, no chão, abaixo do plano de água, junto ao solo, e se as águas forem muito profundas não chegam lá. Águas muito profundas só atraem mergulhões, corvos marinhos e algumas aves mergulhadoras. Mas as albufeiras mais planas normalmente são mais interessantes. Por isso é que as albufeiras do Alentejo são mais interessantes para aves do que aquelas que estão nas zonas serranas. Então, a do Poço da Rua é esta última que está aqui, fica junto à estrada que vai de Alcáçovas para Montemor. As outras albufeiras entram-se a partir de São Cristóvão. Esta é uma das zonas mais interessantes em termos de albufeiras, mas há outras, que depois já vamos falar. Aqui, esta zona de Vendas Novas é uma zona mais florestal. Eu aqui não tenho fotografias, mas esta zona é parecida com o habitat que encontramos em Coruche ou que encontramos naquela zona de Montargil, portanto um misto de sobreiros e pinheiros. É uma zona densamente florestada e em que encontramos basicamente as mesmas espécies que eu falei para a zona de Montargil, como por exemplo a Flosa de Bonelli, o Papa-mosca cinzento e o rábio ruivo de testa branca. Entre outras espécies, também encontramos o pica-pau galego, por exemplo, encontramos coruja do mato, águia calçada, cotovia arbórea, diversas espécies típicas então deste tipo de zonas florestadas. A mesma coisa se pode dizer em relação à zona de Mora e Cabeção, que é uma zona que já desde há muitos anos é conhecida também por ter uma boa densidade de aves de rapina. Aqui há bastantes casais de águia calçada, búteo comum e, inclusivamente, búteo vespeiro. Também há vários casais aqui na região, assim como de águia cobreira. Eu aqui tenho uma fotografia, a luz não é a melhor, mas que dá um aspecto também da paisagem. Portanto, mais uma vez, uma paisagem levemente ondulada, neste caso dominada sobretudo por sobreiros. É uma zona pouco perturbada, sobretudo em estradas secundárias e caminhos, e, portanto, onde se pode caminhar tranquilamente à procura de aves. É uma zona que eu gosto muito, é aqui junto à zona da Ribeira do Divor, que é uma ribeira que corre em direção ao Tejo, e portanto para procurar aves florestais eu gosto muito destas zonas, tanto de Vendas Novas, Coruche, Mora e Ponte de Sor. Para mim tem alguns dos melhores bosques de sobreiro de todo o Alentejo. Depois uma outra albufeira que encontramos aqui é a albufeira do Divor. A albufeira do Divor, que também é bastante interessante para aves aquáticas. O paradão está a norte, porque isto corre para o Tejo, a zona mais interessante é do lado sul e acede-se a partir de Évora, virando aqui depois para a Senhora da Graça do Divor, há uma estrada que vai dar aqui ao braço sul da Albufeira. Portanto, eu volto a recordar, em albufeiras de média e grande dimensão, vale sempre a pena
tentar encontrar um acesso para o local mais distante do Pardão. É sempre aí que nós vamos encontrar maior diversidade de aves. Claro que depois há albufeiras melhor que outras, portanto, depende das características do local, depende da perturbação, depende do habitat envolvente e depende se há acessos para lá chegar. E nem todas as albufeiras são visitáveis, mas a regra é sempre esta, é tentar encontrar sítios longe do Pardão. Depois, aqui, esta zona que eu marquei entre São Manso e Torre de Coelheiros fica a sueste da cidade. A cidade de Évora está aqui, onde não tem a legenda, mas tem aqui onde está marcado Capela dos Ossos. Esta é a estrada que sai de Évora, é o IP2, que sai de Évora e depois vira aqui em direção a Beja. Esta é a estrada para Reguengos. E esta zona aqui é uma IBA e também é uma ZPE. A ZPE, que portanto, é uma zona de proteção especial para aves. Esta zona foi criada por causa das aves estepárias. É uma zona assim de características bastante arborizadas, como podem ver aqui nesta fotografia. Isto foi tirado na ZPE de Évora. Tem abetardas, não tem muitas, mas ainda vai tendo. Tem alguns cortiçóis de barriga preta. É um núcleo que existe aqui no distrito. E este é outro dos locais de invernada de Gros. Eu há pouco falei que havia 4 locais em Portugal. Um deles era em Campo Maior, outro é aqui em Évora. Este núcleo de Évora não é o maior em termos quantitativos, é capaz de ter umas 400 ou 500 aves, de um total de 12 mil que invernam em Portugal, mas aparecem sempre aqui alguns nesta zona, então, junto a Torre de Coelheiros, e para quem está no litoral, é talvez o local mais próximo em termos de tentar encontrar esta espécie, para não ter que ir até Mourão ou não ter que ir até Castro Verde. Portanto, fica apenas aqui esta referência, que esta zona, então, é interessante, também tem cisão, naturalmente, embora as cisões estejam sob pressão, tem calhandra real e tem diversas aves de rapina. É o que podemos esperar encontrar então aqui na ZPE de Évora. Depois, outra albufeira aqui embaixo, que é a albufeira do Alvito. A albufeira do Alvito. Alvito é uma localidade do concelho de Beja. Agora há quem prefira usar outro nome, porque esta albufeira chama-se do Alvito, mas ela não fica no concelho do Alvito, nem o Pardão, nem os Braços. Isto fica distribuído entre os concelhos de Viana do Alentejo, Portel e depois o Pardão, que já está no distrito de Beja, fica no concelho de Cuba. Há quem chame isto agora a albufeira da Albergaria dos Fusos, que é o nome da aldeia mais próxima. Portanto, a barragem aparece com os dois nomes, barragem do Alvito ou barragem da Albergaria dos Fusos. Isto só estou a dizer isto que é para se tiverem dificuldade em encontrar o local. Bom, o que é que acontece? O Pardão é aqui do lado sul, porque isto corre em direção ao Sado. Eu recordo que a parte sul do distrito está na bacia do Sado. E mais uma vez, temos aqui 2 braços a norte, e o sítio mais interessante, eu já estive no Pardão desta barragem, nunca vi lá grande coisa, já lá vi algumas coisas, já vi uma vez uma concentração de 55 mergulhões de crista, por exemplo, e de quase 200 patos de bico vermelho. Eu não estou a dizer que nos Pardões não possa aparecer alguma coisa, mas a maior diversidade, em termos de outras aves aquáticas que se alimentam nas margens, é sempre no lado oposto. E então, há aqui uma estradinha que faz de Portela até Viana do Alentejo, e que passa aqui ao pé de uma aldeia com um nome muito engraçado, que eu sempre achei muita piada, porque é Oriola, faz sempre lembrar Papa Figos, e então aqui ao pé da aldeia de Oriola, que fica mais ou menos aqui, já estamos ao pé deste braço da barragem e é possível, através de uns caminhos, explorar esta zona, porque aqui aparecem já diversas aves aquáticas. Depois há um outro braço aqui deste lado. A partir desta estrada que passa relativamente perto, percebemos logo onde é que são os acessos, e então fica aqui a sugestão para visitar os braços norte da Albufeira do Alvito, ou da Albergaria dos Fusos. Depois, aqui na zona de Reguengos de Monsaraz, temos uma outra pequena albufeira, que fica numa herdade que é muito conhecida por causa dos seus vinhos, que é a herdade do Esporão. E entrando na herdade do Esporão, aquilo não está fechado e tem lá uma pequena albufeira que é possível visitar, onde aparecem perdizes do mar, gaivinas de bico preto e patos de bico vermelho. Na Albufeira do Esporão também é um dos locais onde se pode ver o raro roxinol do mato, que também nidifica em vinhas. Portanto, fica aqui a referência, se forem à zona de Reguengos de Monsaraz, o melhor local para observar aves é na herdade do Esporão. Por fim, temos aqui a enorme Albufeira de Alqueva, que se estende por, penso que por quase 100 km, ou perto disso, desde Alqueva até lá acima, ao pé de Évora, de Elvas, vai até aqui ao pé da Ponta da Ajuda. A Albufeira de Alqueva, por ser muito grande, é muito difícil de explorar. Até conheço já pessoas que percorreram aquilo de barco à procura de águias pesqueiras e outras aves e realmente chega-se a fazer mais de 100 km de barco para dar estas voltas todas. E, portanto, nem sempre é possível até chegar ao pé da Albufeira. Alguns dos melhores locais são na parte superior, que eu já vou falar. Aqui ao pé de Mourão há algumas
há umas pontes e que têm os acessos à barragem, normalmente é possível parar e é possível ver, por exemplo, às vezes garça branca grande, às vezes alguns patos ou mergulhões. A dificuldade aqui é a enorme extensão, e esse é o problema com as albufeiras muito grandes, é que acabam por se tornar mais difíceis de visitar. Aqui um aspecto da Albufeira de Alqueva, vista de um ponto ali perto de Mourão. Como podem ver, isto é uma albufeira que se estende literalmente a perder de vista, mesmo quando estamos no alto do Castelo de Monsaraz, que é uma aldeia ali também perto de Mourão. Quando estamos no alto do Castelo de Monsaraz, vê-se a albufeira e não se consegue ver o fim, porque isto é realmente uma coisa gigantesca. E como o habitat é muito vasto, é difícil encontrar pontos que atraiam muitas aves. Portanto, não será um local mais fácil de visitar. Porventura, mais fácil é aqui o extremo norte, mais uma vez a zona mais distante do Pardão. O Pardão é aqui embaixo, a Albufeira está construída sobre o Rio Guadiana, e aqui na zona de Jurumanha é uma localidade que fica aqui, entre Elvas e Alandroal, fica aqui junto ao Rio Guadiana, e ao pé de Jurumanha normalmente é possível chegar ao pé d'água, e aqui, dependendo de como tiver o nível da água, será talvez o melhor local para encontrar limícolas, patos, corvos marinhos, andorinhas do mar anãs, ou gaivinhas pequenas, que também aparecem por aqui e nidificam. Aliás, elas também nidificam na Albufeira do Caia, esqueci de referir há pouco. Portanto, para procurar aves na Albufeira de Alqueva, é aqui esta zona de Jurumanha, que fica no concelho do Alandroal. Esta zona também já está invadida por gansos do Egito. Conheço uma pessoa que fotografou aqui um bando com cerca de 400, que é um número bastante impressionante. E como eu já referi, e aliás é sobretudo aqui no distrito de Évora que os gansos do Egito estão em maior expansão e há observações consideráveis, e eu acho que eles continuam a expandir e a ocupar estas albufeiras todas que existem aqui pelo distrito. Portanto, uma nota aqui para esta zona então do Alandroal e de Jurumanha. Aqui a zona de Mourão, esta perninha que eu falei há pouco, é uma das melhores zonas em Portugal também para encontrar grous. É talvez o principal núcleo de invernada, vai aqui de Mourão para baixo em direção a Moura. Tá? Todo este bocado que aqui está, fazendo a estrada de Mourão para a Marleja, depois há umas estradas que vão até à fronteira, e é um dos melhores locais para encontrar grous, e uma série de outras aves é interessante também para aves de rapina e para passariformes, por exemplo. Aqui um aspecto da paisagem, isto é na tal perninha que eu falei, entre a estrada de Mourão para a Marleja e a fronteira, uma planície levemente ondulada, com alguns bosques não muito densos, sobretudo de azinheiras, intercalados com algumas zonas mais espaçadas, que é o tipo de habitat onde podemos esperar encontrar o picance real ou a calhandra real, por exemplo. E também, este é o género de sítio onde aparece o cuco rabilongo, que também é uma espécie característica do interior alentejano. Eles parasitam as pegas rabudas, e as pegas rabudas, embora ocorram no país todo, é no distrito de Évora que elas ocorrem em maior densidade. Não sei porquê, talvez gostem mais do habitat. Há muito mais pegas rabudas no distrito de Évora do que em qualquer outro distrito do país, e talvez seja por isso que o distrito de Évora é o melhor distrito também para encontrar o cuco rabilongo. Bom, terminamos a volta pelo distrito. Vou apresentar aqui 5 espécies representativas deste distrito. O cuco rabilongo, que eu acabei de falar, que nidifica e que pode ser encontrado a cantar em março ou abril, especialmente na metade interior. O grou, que tem 2 núcleos aqui no distrito, um na ZPE de Évora, como eu falei, aqui na zona de São Manso, Torre de Coelheiros, e outro, que é o tal núcleo que já se sente para o distrito de Beja, aqui no extremo sueste, entre Mourão e a Marleja. É uma zona muito importante para grous. A calhandra real, que é esta cotovia de grande dimensão, que tem uma mancha preta no peito, e que ocorre em zonas abertas do distrito de Évora, por exemplo, aqui na ZPE de Évora, e também na zona dos açudes de São Cristóvão e na zona de Mourão. O pato de bico vermelho eu pus aqui como um exemplo de uma ave aquática, para recordar que o distrito de Évora, embora seja um distrito de planície, é um distrito que é também muito interessante para aves aquáticas, fruto do grande número de albufeiras que tem atualmente, e nós podemos encontrar patos de bico vermelho a nidificar em diversos açudes da região, por exemplo, na herdade do Esporão, que eu falei há pouco. Uma vez encontrei um bando de quase 200 na albufeira do Alvito. Também foi assim uma observação inesperada, mas isso foi no inverno, portanto podia ter visto invernantes. Mas o pato bico vermelho atualmente é bastante frequente no distrito. E por fim aqui também uma ave florestal, para não nos esquecermos que Évora, sobretudo na parte ocidental de Vendas Novas e Mora, é um distrito muito florestado, onde podemos então encontrar o papa-mosca cinzento. Aqui está ele como nidificante.
ou seja, durante a primavera eles são razoavelmente frequentes aqui nos pinhais e sobreirais de Vendas Novas e Mora. Agora, saímos de Évora, vamos fazer uma breve passagem por Setúbal. Eu já apresentei o distrito de Setúbal ontem, hoje não vou apresentar em detalhe, já falamos da parte norte, quero dar apenas um pequeno apontamento sobre alguns locais da parte alentejana, que é esta parte aqui de Alcácer, Grândola, Santiago do Cacém e Sines. E os locais mais interessantes estão exatamente aqui na faixa costeira, são algumas lagoas litorais. Desde logo a primeira, que fica no concelho de Grândola, que é a Lagoa de Melides. É uma pequena lagoa que fica junto à aldeia com o mesmo nome, uma lagoa que é perpendicular ao mar, tem talvez uns 3 ou 4 quilómetros, e tem este aspecto, e à volta tem também alguns terrenos inundados, e as zonas circundantes são florestadas. É uma zona de águas pouco profundas. Quando eu conheci a lagoa, no início dos anos 90, ela tinha muito poucas aves, havia muita caça, havia muita perturbação. Hoje em dia já não é assim, atrai muito mais aves, até já há alguns observatórios no lado sul para fazer observação e fotografia, e, portanto, atualmente é um local bastante interessante para ver aves, que eu não conheço tão bem como gostaria, só visitei uma vez ou duas, mas do pouco que conheço fiquei positivamente impressionado e é um local que não tem grandes restrições de acesso, portanto é um local que eu recomendo para quem for a esta zona de costa alentejana. Depois, mais abaixo, temos outra lagoa, porventura mais conhecida, que é a Lagoa de Santo André. A Lagoa de Santo André, que eu também conheci no início dos anos 90, na altura era um dos locais muito visitados por anilhadores, porque decorria já desde, penso que do final da década de 70, uma campanha de anilhagem, e foi um dos locais mais importantes de formação de anilhadores em Portugal. Eu penso que essa campanha continua a decorrer, só que atualmente há enormes restrições de acesso à zona onde decorrem as anilhagens, que é a zona dos caniçais, e portanto, hoje em dia a Lagoa de Santo André, pelo menos uma parte, não é tão fácil de visitar. Continua a ser um local muito interessante. Atualmente é uma área protegida, que se chama Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha. A Lagoa da Sancha é uma lagoa mais pequena que existe a sul. Portanto, a Lagoa de Santo André atrai enorme quantidade de patos e de galeirões no inverno. Em certos anos, pelo menos no passado, já vai haver lá 10 mil galeirões. E durante muitos anos, até aquilo ser reserva, havia uma tradição que no dia 1 de novembro se fazia a caçada aos galeirões. E então uma data de caçadores entravam pela lagoa adentro e numa só manhã matavam 2 mil galeirões e claro que no meio deles lá vinham 1 ou 2 de crista. Hoje essa tradição já não existe, porque foi interditada, e agora é uma reserva natural e, portanto, como eu disse, muitos patos, muitos galeirões e outras aves aquáticas, como por exemplo garças, gaivotas, andorinhas de mar e limícolas nem tanto. As lagoas costeiras não atraem tantas limícolas como os estuários porque não têm regime de marés, porque esta lagoa costuma estar fechada ao mar. Ela só é aberta uma vez por ano para renovar as águas da lagoa, mas de resto o nível de água é estável. E isso não é tão atrativo para as limícolas, porque as limícolas que se alimentam na vasa, como os pernas vermelhas ou os maçaricos de bico direito, preferem estuários. E então este género de lagoas costeiras atrai mais limícolas durante as migrações do que propriamente durante o inverno. Fica aqui esta nota. Então aqui um aspecto da Lagoa de Santo André, do lado interior, que é junto a um percurso pedestre que está sinalizado, junto a um local chamado Casa do Peixe. Esta fotografia está tirada para o mar, mas eu deixo aqui uma outra fotografia que eu tirei, também tirada portanto, a partir de avião, para ficarem com uma perspectiva diferente da lagoa. Isto está tirado do lado do mar, em direção a nordeste, e então vemos aqui a lagoa, que tem assim a configuração, não é bem um L, mas é quase que ela é um bocado curva, está aqui a barra, e depois ela vai para o interior e a seguir vira para sul. O tal caniçal onde se faz as anilhagens é mais ou menos aqui nesta zona, mas atualmente isto está vedado. Depois tem aqui uma aldeia que é Brescos e depois tem a Praia de Santo André. E do lado do oeste da lagoa há aqui uma série de lagoas mais pequenas que na terminologia local são os poços. Estas lagoas, estes poços também atraem patos e outras aves. Para chegar aos poços, o que se faz é dar-se a volta por esta estrada, que depois vai dar à praia. Eu acho que ela faz por aqui, se não me engano. E depois, a partir da estrada, antes de chegar à praia, há um caminho que vai por aqui acima e que permite observar os poços. Não sei exatamente quais são as restrições de acesso, porque eu sei que desde que isto é reserva natural, há zonas que não são visitáveis, há outras que são. Portanto, há um centro de interpretação aqui junto a este monte, que se chama o Monte do Paio, fica mais ou menos aqui, e eles lá podem dar informações sobre os percursos pedestres e as zonas que são visitáveis na Lagoa de Santo André.
Depois, mais a sul, temos uma outra pequena lagoa de costeira que se chama a Foz da Ribeira dos Moinhos, fica muito perto de Sines. Portanto, saindo de Sines, por aquele pequeno troço de autoestrada que sai para o norte, tem uma saída que diz Ribeira dos Moinhos. Saindo por aí, vamos dar, é uma pequena zona úmida costeira com caniçal, que vemos aqui. Também atrai garças, atrai chapinhos de mascarilha no inverno, atrai tartaranhões de espaús, por exemplo, fica mesmo junto ao mar. É uma pequena lagoa costeira. Não é muito grande, mas é complementar à Lagoa de Santo André e este sítio não tem restrições de acesso. Por fim, uma nota para aqui, para a zona da Serra de Grândola. Não tenho fotografias, mas é uma zona muito interessante porque é densamente florestada e, portanto, é boa para encontrar passariformes florestais. Tem uma muito boa densidade de rádio-rivos de testa branca aqui. É também um dos locais bons para encontrar esta espécie. Tem bico grossudo e tem pica-pau malhado pequeno ou pica-pau galego também. Isto era o apontamento, então, sobre a parte sul do distrito de Setúbal. E agora passamos para o Baixo Alentejo, propriamente dito, que é o distrito de Beja. O distrito de Beja é o maior distrito do país, tem uma densidade populacional relativamente pequena, mas é um distrito muito grande, penso que tem cerca de 10 mil quilómetros quadrados, que é mais de 10% do território continental. Este distrito tem esta forma, como podem ver, é assim, é um bocadinho torto, parece quase um L, tem esta perna aqui que é o Concelho de Odmira, que é o maior concelho do país, e depois tem este bloco todo, e depois ainda tem este bocadito que vai aqui para a direita. O distrito confina a norte com Évora, a noroeste com Setúbal e a sul com Faro, e a leste com Espanha, neste caso já com a comunidade autónoma da Andaluzia. O distrito de Beja, juntamente com o de Faro, são os únicos que fazem fronteira com Espanha a leste, aqui, e com o Atlântico a oeste. Quer dizer, o Faro é rodeado todo pelo Atlântico, mas Beja é o único que vai desde o litoral até a Espanha, atravessando o território do continente de um lado ao outro. É um distrito muito extenso, é um distrito muito diverso do ponto de vista paisagístico e é um distrito, por consequência, muito interessante para ver aves também, quer devido à sua extensão, quer devido ao facto de ter litoral e tanto mar e Espanha, quer pelo facto de ter habitats muito variados. Temos então aqui o mapa do distrito. Está aqui então o Concelho de Odmira, que é isto tudo, é um concelho realmente muito grande, tudo isto. Está aqui a capital do distrito, que é Beja, que é a cidade de Beja. O Rio Guadiana, vemos aqui a Albufeira de Alqueva, que vimos há bocado no distrito de Évora. O Rio Guadiana corre por aqui abaixo, passa a oeste de Moura, passa entre Beja e Serra. Portanto, o Guadiana aqui afasta-se bastante da fronteira, vem por aqui, depois volta a correr para o sueste, vai-se aproximando novamente, passa aqui, peço desculpa, estou a dizer mal, ele vem por aqui, afasta-se novamente, passa aqui na zona de Mértola, que é esta que fica aqui, e depois então corre novamente para o sueste, e quando chega aqui mesmo ao cantinho da fronteira com o Algarve, ele volta a ser fronteira com Espanha e depois, a partir do momento em que entra no Algarve, já faz novamente fronteira. Todo este bocado aqui, que fica aqui, que apanha os concelhos de Moura, Serpa, uma parte de Mértola e um bocadinho de Mourão e o concelho de Barrancos, que fica no cantinho, são a tal margem esquerda do Guadiana, que durante muitos, muitos anos estava praticamente isolada do resto do país, porque não tinha estradas nem pontos para fazer a ligação. Ora bem, então o distrito de Beja é um distrito relativamente plano, não tem serras muito elevadas, tem uma serra de tamanho médio na transição de Beja para Évora, aqui na transição do distrito, que é a Serra do Mendro, aqui perto da Vidigueira, que eu penso que se ergue aos 400 e tal metros, e depois no extremo sul, entre Almodóvar e o Algarve, tem a Serra do Caldeirão, cujo ponto máximo também está aqui na fronteira, que eu creio que chega aos 600 metros, se não me estou enganado. Depois há a Serra de Monchique, mais aqui para baixo, mas a parte mais elevada da Serra de Monchique já está no Algarve. Depois há aqui umas serras de menor dimensão aqui pelo meio, e de resto é um distrito razoavelmente plano, especialmente aqui em toda a zona central. Bom, vamos começar mesmo pelo interior, portanto agora damos um pulo aqui desde Sines até ao extremo interior, e o extremo interior é aqui na margem esquerda do Guadiana, neste cantinho remoto do interior alentejano, que é onde faz este bicozinho, que é o Concelho de Barrancos. O Concelho de Barrancos, que é um concelho muito pequeno em área, um dos poucos concelhos que só tem uma freguesia, é um concelho com relativamente poucos habitantes e é um concelho cuja única localidade é a sede de concelho. Quando nós vamos na estrada da Marleja, a Marleja é aqui, que é aquela localidade que fica a sul de Mourão. Quando nós vamos, seja da Marleja, seja de
Safara, que é uma localidade que fica aqui, tanto esta estrada como esta, nós vamos por aqui fora e não vemos praticamente uma única casa, só vemos bosques de sobreiro por aqui fora, às vezes intercalados com zonas mais abertas e uma ou outra ponta. Portanto, é uma zona em que praticamente não há ocupação humana, há algumas explorações agrícolas ou pecuárias, mas de resto é uma zona de baixíssima densidade populacional e ricamente florestada. Quando chegamos a Barrancos, há uma estradinha que vai para um castelo que fica perdido no meio dos montes, que é o Castelo de Nodar, que fica junto ao rio Ardila, que é este rio que nós podemos ver aqui. O rio Ardila vem de Espanha, corre aqui junto à fronteira e depois corre para o oeste em direção ao Guadiana. Este é o aspecto da paisagem na zona de Barrancos, é assim uma paisagem um bocado acidentada, coberta com sobreiros e azinheiras e imenso matagal. Por ser uma zona pouco ocupada, é interessante para algumas espécies que não gostam da presença humana, desde logo a cegonha preta, que também ocorre por aqui, a águia real, tem nesta zona uma pequena população, longe dos números que ocorrem no Nordeste, mas ocorre aqui a águia real. Encontramos também aqui grife e abutre preto, penso que o abutre preto agora nidifica na herdade da Contenda, que fica aqui em baixo, é esta zona aqui, neste cantinho, mas é uma zona com restrições de acesso. Aparecem grifes também e diversas outras rapinas. Até ao final dos anos 90 havia aqui um pequeno núcleo de chasco preto, ainda cheguei a conhecer esse núcleo, mas já se extinguiu há muitos anos e que eu saiba não voltaram a aparecer, era mesmo no Castelo de Nodar, havia lá 1 ou 2 casais. O que ainda aparece por lá é pardal francês e melro azul. E depois, nestas zonas florestais aqui à volta, esta zona é interessante para encontrar o torcicolo e a totinegra real. São espécies características aqui da zona de Barrancos. É uma paisagem muito engraçada, pouco perturbada e é uma experiência muito engraçada ir então visitar esta zona remota de Barrancos, este cantinho do litoral alentejano. Temos aqui um aspecto do Castelo de Nodar, tem que se ir a Barrancos, que é mesmo no cantinho, para depois tomar uma estradinha que não dá aqui no mapa, que vai até ao Castelo de Nodar, que fica aqui. É um castelo que, ao contrário dos outros castelos que normalmente ficam nas localidades, este fica assim a 10 km da vila, no meio dos montes. E então vai-se por esta estrada, que vai por estes azinhais. Como eu disse, é um sítio bom para encontrar a totinegra real, o pardal francês e o torcicolo, assim como algumas rapinas. Depois, aqui na zona de Serpa, também há algumas barragens, que eu só recentemente tive a oportunidade de conhecer, até porque são barragens relativamente recentes, como por exemplo a barragem do Enxoé e a barragem do Facho. Não tenho aqui fotografias, mas fica aqui a informação. São, tal como no distrito de Évora, são barragens que acabaram por criar habitat bom para aves aquáticas e, portanto, regularmente aparecem lá patos, garças, corvos marinhos, mergulhões e outras aves aquáticas. Depois, ao pé de Beja, na estrada para Ferreira do Alentejo, há uma outra barragem que se chama, salvo erro, do Pisão. Não tem a ver com o Pisão que há mais a norte, ao pé de Porto Alegre, que eu falei há pouco. É uma zona que também está coberta por caniço e, portanto, agora aqui também é um dos locais do interior alentejano onde se pode encontrar o caimão. E, mais uma vez, patos, corvos marinhos, garças e esse tipo de aves aquáticas que encontramos nas albufeiras. Uma referência ainda para uma pequena barragem que existe aqui, não é esta maior é a de Odivelas, e ao lado da barragem de Odivelas existe aqui uma pequena barragem que é a Lagoa dos Patos. Perdão. Lagoa dos Patos, chama-se Lagoa, mas não é Lagoa, é uma albufeira. É um local que desde há muitos anos, pelo menos há 30 anos, é conhecido pela grande quantidade de patos que congrega no inverno. Chegam a lá estar 1000 ou 2000 patos, de todas as espécies, marrequinhas, piadeiras, zarros, frisadas, reais e às vezes algumas raridades, e até gansos aqui aparecem. Junto à Lagoa dos Patos, a Jusante do Pardão, havia até há 2 anos uma enorme extensão de arrozal, que também atraía muitas limícolas, como narcejas, até pernas vermelhas aqui apareciam, e paparratos, e piscos de peito azul. Entretanto, soube que no ano passado esse arrozal foi completamente transformado em olival intensivo, e, portanto, uma parte da zona deixou de ter interesse para esses género de aves. Mas a barragem continua a estar lá e, pelas informações que eu tenho, continua a atrair imensos patos. Portanto, o acesso é feito pela estrada que sai de Ferreira do Alentejo em direção a Alvito. Não está aqui no mapa, mas é uma estrada que passa ao pé de uma localidade chamada Pero Guarda, e depois sai na direção de Alvito, e depois a meio caminho vira-se à esquerda, vai estar aqui à barragem da Lagoa dos Patos. Está aqui o aspecto desta zona. Esta foto já terá uns anos,
Atualmente as culturas à volta isto está um bocadinho mais intensificado, mas é assim uma barragem completamente no meio da planície, como podem ver, e que no inverno tem um grande número de patos. Depois outra barragem importante é esta aqui do Roxo, esta que vemos aqui, fica ao pé de uma localidade chamada Santa Vitória, perto de Ervidel, e a barragem do Roxo é uma das maiores barragens do distrito, também costuma ser interessante, também tem gaivinhas de bico preto às vezes aparecem lá outras limícolas, e esta zona nos últimos anos também começou a ser muito interessante porque começaram a aparecer aqui grãos. Nos anos 90 não havia aqui grãos, mas agora há. Isto não é exatamente um núcleo novo, eu acho que isto é uma expansão do núcleo de Castro Verde Mértola, que fica por aqui, mas como a população invernante de grãos aumentou muito nos últimos anos, eles começaram a aparecer mais para norte, e em anos recentes costuma haver muitos grãos aqui à volta da barragem do Roxo. Portanto, fica também aqui, não sei dar coordenadas exatamente, mas sei que há uma estrada que corre deste lado em direção a uma localidade que se chama Mina da Juliana, e eu penso que esta zona aqui tem bastante potencial para ver grãos também. Está aqui um aspecto da barragem do Roxo, tirada num ano em que o nível de água estava relativamente baixo. Para além disso, esta barragem tem, como acontece com outras barragens da região, mergulhões de crista, corvos marinhos, e em certos anos aparece aqui invernar também a águia pesqueira, que é uma espécie que inverna em certas albufeiras maiores do interior do país. Agora, antes de irmos aqui à zona mais de planície, vamos ainda aqui dar um salto ao litoral, aqui ao concelho de Odmira. Odmira chama-se assim porque fica junto ao rio Mira, que é um rio que nasce aqui junto à Serra de Monchique, corre para noroeste e desagua numa localidade do litoral alentejano chamada Vila Nova de Mil Fontes. Forma um pequeno estuário, que é o estuário do rio Mira. Aqui uma fotografia tirada de avião para dar uma perspectiva. Portanto, o rio corre para norte e depois tem uma curva, vira para o oeste e desagua. Aqui temos então a Vila Nova de Mil Fontes, está aqui, ao fundo a ponte da Estrada Nacional. Isto forma aqui um pequeno estuário. O melhor local de observação muitas vezes é do lado sul, portanto tem que se passar a ponte e depois descer por uma pequena estradinha que vai até aqui uma zona que se chama Furnas. O estuário do Mira, desde há muitos anos, é um dos melhores locais para observar a gaivota de cabeça preta. Desde há muitos anos, quando esta espécie ainda era pouco frequente em Portugal, hoje são mais frequentes, que elas expandiram-se muito, mas já na altura me tinha sido dito que o estuário do Mira era um dos locais mais confiáveis para ver a gaivota de cabeça preta, apareciam lá sempre 50 ou 100. Porque não sei, elas veem qualquer coisa naquela zona que lhes agrada e, portanto, regularmente aparecem neste estuário. Hoje em dia, após tempestades, até chegam a aparecer em números muito consideráveis. Portanto, aqui uma nota sobre o estuário do Mira. De resto, aparecem aqui diversas outras espécies de gaivotas e limícolas. Essencialmente é isso. Limícolas que podem ser vistas aqui nas zonas de Vaza e junto aqui à Foz também. Aqui um aspecto do estuário do Mira, mas visto do interior para o litoral. Portanto, temos na margem norte Vila Nova de Mil Fontes, para trás de mim estará a ponte, onde também aparece de vez em quando o falcão peregrino, e aqui estas zonas de areal que ficam expostas na baixa mar, onde podemos então encontrar gaivotas lá ao fundo do oceano. Aqui é areal, à medida que avançamos para o interior, em vez de areia temos vaza, lodos, e aí é melhor para outras espécies de limícolas, como o maçarico real, o maçarico galego e perna vermelha. Há uma zona, depois desta curva do rio, que se chama Moinho da Asneira, e aí há umas pequenas pisciculturas e é possível ir até aí de carro. É um sítio onde se pode observar o rio, e aí também nessas pisciculturas é outro local onde costuma andar a águia pesqueira, que ela vai lá pescar e depois sobe para o planalto para se alimentar em algum poste. Outras espécies que têm aparecido aqui na zona de Vila Nova de Mil Fontes são o cisão, no inverno, embora em números cada vez menores, e o alcaravão também aparece. Depois, um pouco a sul, temos aqui um pequeno promontório, não é tão proeminente como o Cabo Raso ou o Cabo Carvoeiro, mas apesar de tudo é o melhor local da região para olhar para o mar, que é este pequeno cabo que se chama o Cabo Sardão. Eu dou aqui uma fotografia aérea. Toda esta costa alentejana é muito escarpada, tem pequenas praias nos intervalos, mas de resto é tudo escarpa, e aqui é onde faz este bicozinho do Cabo Sardão, que tem aqui o farol, e em dias de mau tempo, olhando aqui para o mar, podemos ver as aves marinhas habituais. Não terá tanta diversidade e tanta quantidade como no Cabo Carvoeiro, mas para quem estiver nesta região e quiser olhar para o mar, o Cabo Sardão é o melhor sítio. Podemos esperar ver moleiros, gaivotas, pardelas
e, com sorte, painhos. Também já cheguei a observá-los aqui. No Cabo Sardão, às vezes, aparece a ferreirinha alpina e há 2 ou 3 invernos atrás, este também foi mais um local onde apareceu a rara trepadeira dos muros. É um bicho que gosta de trepar pelas escarpas rochosas. Eu tenho para mim que a trepadeira dos muros é mais comum em Portugal do que o número de registros leva a crer, porque elas ocorrem em sítios assim tão recuados e tão inacessíveis, de difícil acesso, que pode haver aqui várias trepadeiras dos muros a alimentarem-se e ninguém as vê, porque é quase impossível dar com elas. Portanto, esta nota sobre o Cabo Sardão. Agora avançamos novamente para o interior e vamos aqui à zona mais conhecida e mais bem conservada em termos de aves estepárias, que são as planícies de Castro Verde, que localmente são conhecidas como Campo Branco. É uma zona de planície praticamente desarborizada e a zona mais interessante estende-se para norte e para leste da Vila de Castro Verde. Tem este aspecto, é uma paisagem assim quase plana, ligeiramente ondulada, com muito poucas árvores, tem pequenos bosquetes, mas é uma zona essencialmente desarborizada. É uma zona que tem sido poupada à intensificação da agricultura, talvez em parte por serem terrenos bastante pobres e menos produtivos que outros e, portanto, não têm sido tão procurados. E graças a isso, e também pelo facto de agora ser uma ZPE, este é o local onde sobrevive a maior população de apetardas do país. Estão quase todas em Castro Verde, ainda tem um número razoável de cisões e é também o melhor local do país para encontrar o rolheiro. O rolheiro, que é uma espécie que já ocorreu entre os montes, na beira interior e no Alto Alentejo, atualmente sobrevive praticamente só aqui, graças também a projetos de conservação feitos pela Liga para a Proteção da Natureza. Outra espécie que também tem aqui uma população interessante é o penareiro das Torres, o falcon omani. Depois encontramos aqui também bons números de calhandra real, encontramos cuco rabilongo, milhafo preto, pardal espanhol e ainda o cortiçol de barriga preta, que também tem aqui populações importantes. Encontramos ainda, faltava-me referir os grossos, que eu referi há pouco, que também aparecem no roxo, embora a população invernante de grossos, eu já os vi na zona de Castro Verde, mas eles aparecem um pouco mais a leste, já na direção de Mértola, aqui junto a uma zona chamada Val de Açor. É um bocadinho aqui mais nesta parte, a meio caminho entre Castro Verde e Mértola. Esta mancha mais escura que aqui está chama-se Parque Natural do Val do Guadiana, é mais uma área protegida, está no concelho de Mértola e um bocadinho de Serpa, não chega ao de Castro Verde, e Mértola é a última etapa aqui desta visita ao concelho de Beja. Mértola é um dos maiores concelhos do país, também é um concelho muito grande. A vila de Mértola fica junto ao Guadiana, está aqui o aspecto. Esta fotografia está virada de norte para sul, portanto, Mértola fica na margem direita, isto é tirado junto à ponte. Na vila de Mértola encontramos uma pequena colónia de Paneireiro das Torres, encontramos também a gralha de nuca cinzenta e o melro azul e a andorinha das rochas. São algumas das aves que podemos encontrar aqui na vila e logo nas suas imediações encontramos também o papa-figos. E depois, o concelho tem muitos locais interessantes que eu agora não consigo descrever em detalhe, mas há um deles que eu não posso deixar de referir, que é a Mina de São Domingos. A Mina de São Domingos, que fica mesmo junto à fronteira, cerca de uns 15 km a leste de Mértola, é uma antiga mina de cobre, que está hoje totalmente abandonada, mas ficam lá estes restos de edifícios das antigas explorações mineiras e montes de material que por aqui ficou do tempo em que havia aqui a exploração. Isto chegou a ter aqui um pequeno caminho de ferro que levava ao minério até ao Rio Guadiana. Esse caminho de ferro já foi desmantelado, mas este local ainda hoje é visitável e aqui podemos encontrar algumas aves interessantes. A mais emblemática delas é o raro andorinhão cafre. Este é o primeiro sítio onde a espécie foi vista em Portugal. Hoje já ocorre noutras zonas do país, no Alentejo, no Algarve e na Beira Baixa, e até na Beira Alta, e até em Trás-os-Montes. Os andorinhões cafres já foram por aí acima, mas a mina de São Domingos continua a ser talvez o melhor local do país para ver esta espécie. Encontramos aqui também bons números de chasco ruivo. Os chascos ruivos gostam de nidificar aqui nestes montinhos de pedras, e portanto quando andamos aqui na mina de São Domingos na primavera, normalmente vê-se vários chascos ruivos. Encontramos andorinha dáurica, pardal francês, melro azul, e de vez em quando aparecem aqui aves de rapina como a águia cobreira ou às vezes até águia real, grifo ou abutre preto. Depois, à volta tem uns pequenos eucaliptais, onde às vezes aparece o bico grossudo ou o papa-figos. São as aves que nós podemos esperar encontrar aqui. É uma paisagem absolutamente singular que não encontramos no resto do país e até só por isso vale a pena aqui uma visita à mina de São Domingos. Fica aqui neste cantinho, saindo de Mértola,
Na estrada de Serpa, quando dá aqui este vértice, portanto, quando a estrada vira para norte, esta localidade é a mina de São Domingos e a partir daqui há uma estradinha que leva até às instalações mineiras. Bom, terminamos 5 espécies do distrito de Beja. Temos desde logo o roleeiro, que tem na zona de Castro Verde o seu núcleo principal quase único, fora de Castro Verde quase não há roleeiros, portanto é a melhor zona para fotografar. A Águia Imperial, que eu há pouco me esqueci de mencionar, referi no outro dia a propósito da Beira Baixa, mas a Águia Imperial tem também na zona de Castro Verde atualmente o maior núcleo populacional do país, penso que já andará pelos 15 casais ou talvez quase 20, e é uma espécie hoje razoavelmente fácil de encontrar nestas planícies entre Castro Verde e Mértola. O andorinhão cafre, que está aqui, que é este andorinhão preto com o urpijo branco e que é relativamente fácil de ver na mina de São Domingos, mas saliento que é uma espécie que chega bastante tarde e que raramente se vê antes do mês de maio. Portanto, maio e junho serão os melhores meses para o encontrar. O cisão, que é uma ave estepária que tem diminuído imenso nos últimos anos e que já desapareceu de muitos locais, mas que ainda continua a ocorrer em números bastante razoáveis na planície de Castro Verde. E, finalmente, uma ave do litoral do estuário do Mira, a gaivota de cabeça preta, que, como eu referi há pouco, é uma das gaivotas que ocorre habitualmente no estuário do Mira. Aqui vemos o exemplo de uma ave anilhada com anilha francesa de cor verde. Com isto, terminamos esta 4ª sessão, dedicada ao Alentejo. Amanhã teremos a 5ª e última sessão desta volta a Portugal ornitológica, em que iremos falar do Algarve, da Madeira e dos Açores. Hoje terminamos por aqui. Agradeço a vossa atenção e, como habitualmente, se quiserem colocar alguma questão, eu estou à disposição. Muito obrigado.